sensíveis, causando evaporação da pele, e com essa temperatura se faz o resurface, ablativo. Então, aqui esse gráfico mostra que quanto maior o calor, maior o efeito sobre a pele, sendo que entre 45 e 60 graus está o estímulo da radiofrequência, de 60 a 90 o laser não ablativo e a partir de 90 graus o laser ablativo. Então, o que diferencia um sistema ablativo de um não ablativo? Então, aqui está faltando uma imagem que acho que não carregou. O sistema ablativo, ele vaporiza a pele e retira a epiderme. E no sistema não ablativo, a epiderme permanece. Então, há um dano apenas coagulativo. Aqui, todo mundo já conhece essa curva de absorção dos cromóforos da pele. No caso, o que a gente vai conversar, principalmente a água, né? E aqui temos... Vocês vão entender com esse negócio. Aqui temos o laser de CO2 com 10.600 nanômetros, né? O laser de hélio, que são os dois principais que eu vou falar hoje, e aqui os lasers não ablativos. O laser de CO2, ele tem a forma contínua, que é usada mais para corte, é uma potência mais constante, causa um dano térmico de difícil controle. Ao mesmo tempo, uma maior hemostasia, uma menor dor, porque ele sela as terminações nervosas, e também uma melhora do edema, uma vez que sela os vasos linfáticos. Conforme ele vai se tornando pulsado ou ultrapulsado, nós temos um dano térmico mais controlado, mas com menor hemostasia e maior dor. Porém, uma maior segurança, né? E no caso das microzonas térmicas, o laser ultrapulsado é interessante porque ele diminui o efeito térmico nas bordas das microzonas térmicas. E isso ajuda, por exemplo, na recuperação, no estímulo de colágeno, no menor downtime e na penetração de princípios para drug delivery. Então aqui é o resurfacing, o laser de CO2, né, que retira camadas inteiras da pele, tem um grande estímulo de colágeno. Aqui é o pós-operatório, o downtime é extremamente árduo, com muito eritema, edema, exudato, prostas e com maior risco de efeitos secundários como discromias e cicatrizes. Os lasers fracionados foram descritos inicialmente em 2003 em Harvard e o primeiro não ablativo e em seguida em 2007 o ablativo, onde se criou o conceito de microzonas térmicas. Então aqui está aquela imagem que eu queria mostrar antes, né, que é o laser não fracionado. Ele mantém o laser não ablativo, desculpa, ele mantém a epiderme, enquanto que o ablativo não mantém a epiderme. Há uma vaporização total do tecido, maior downtime, e o ablativo ele pode ser feito em fototipos um pouco mais baixos, comparando com o não ablativo. Os parâmetros importantes, eu vou falar um pouco mais agora do laser de CO2 fracionado, que é o que eu tenho mais experiência. Então aqui a energia ela vai determinar a profundidade de ablação. O tempo de pulso ele vai determinar o halo de calor. E esse halo de calor, quanto maior, melhor o estímulo de colágeno. Porém, também maiores os efeitos colaterais. O espaçamento entre os pontos, que é a densidade, é a porcentagem de cobertura do laser na pele. Então, a proximidade e o tamanho dos pontos, né? Atualmente, a tendência é se usar densidades menores, de modo geral, porque são mais seguras, tem uma melhor recuperação da pele. A frequência de disparos é outro parâmetro, o estaqueamento, que eu vou falar já já sobre ele, o tipo de scanner, se é normal, se é entrelaçado, se é aleatório. Se ele não for linear, é melhor, porque é um pequeno resfriamento entre um ponto e outro e com isso uma proteção maior da pele. E o diâmetro da ponteira, que é bem importante, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, a energia. Quanto maior a energia, maior a profundidade de ablação do tecido, de vaporização. E quanto maior a duração de pulso, maior o halo de dano térmico. Quanto maior o halo, menos segurança e mais efeito sobre o colágeno.
Então, aqui esse slide mostra que quanto menor o tamanho da ponteira, mais profundo é o dano térmico. E quanto maior o tamanho da ponteira, mais superficial e mais largo tem o orifício formado. Com uma mesma ponteira, o mesmo tamanho, aumentando a energia, o que acontece? Conforme aumenta essa energia, aumenta a profundidade de dano e a largura também do orifício. Então, tanto a profundidade quanto a largura. Aqui é um slide que mostra a diferença de densidade e se tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque uma densidade muito alta promove um dano térmico maior, então existe um risco maior. E aqui também, com múltiplas passadas, se perde o fracionamento. Aí o laser deixa de ser fracionado. O estaqueamento. O que é o estaqueamento? O que é interessante? Se você quer dar uma energia, por exemplo, de 60 watts, você quer tratar agressivamente uma determinada área, é mais interessante que você faça um estaqueamento 2, com 30 watts cada vez, e vai ter um intervalo entre esses dois, entre esse fracionamento de disparo, e esse intervalo permite um pequeno resfriamento da pele. Então, é uma coisa pequena, mas que ajuda na proteção da pele e a evitar os efeitos colaterais, como hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, se pode dar uma energia maior, com mais segurança, fazendo o estaqueamento, que é uma espécie de fracionamento. E aqui, aquilo que eu falei em relação ao scanner, que é normal, entrelaçado ou randomizado, sendo que esses randomizados, eles permitem também um pequeno resfriamento entre cada ponto. O aparelho, o fracionado, laser de CO2 ou Erbium, eles são muito versáteis. Eles permitem tratamento de diversos tipos de lesão, sendo que as lesões pigmentadas e mais superficiais devem ser tratadas com energias menores e densidades maiores, enquanto que as rugas, as cicatrizes devem ser tratadas com energias maiores para que haja uma ablação mais profunda, mas com densidades menores. E aqui é o artigo que mostra que a tendência atual é que se use densidades menores por uma questão de maior segurança. Aqui são os diversos tipos de aparelhos fracionados que existem no mercado hoje em dia. E aqui é um pós-tratamento imediato. No dia seguinte, podem se formar pontos de púrpura, pode ter um microsangramento. Em relação à segurança, é sempre bom ter uma toalha, um pano molhado na sala, porque existe o risco de incêndio com laser de CO2. Cuidado com gases medicinais, como, por exemplo, oxigênio, que algumas pessoas têm na sala, que são inflamáveis, né? É necessário um aspirador de fumaça ou uma máscara específica para o laser de CO2, por causa de aspiração de partículas com patógenos. Óculos de proteção, protetores intraoculares, principalmente para os tratamentos perioculares. E cuidado com os parâmetros em áreas extrafaciais e próximas a eminências ósseas. Nessas áreas, os parâmetros devem ser mais conservadores. Deve-se diminuir a potência, diminuir a densidade dos pontos, pelo risco de cicatrizes hipertróficas queloides. Então, aqui estão os elementos de proteção. Se deve retirar peças de metal, colares, bijuterias, evitar espelhos por causa da reflexão do laser, e entre um paciente e outro, fazer a asepsia da ponteira com álcool a 100%. E não deixar de, e não esquecer que a ponteira deve ser seca, porque o álcool é inflamável. Não aplicar em pacientes que usam isotretinoína oral. E se tiver pelos muito grossos na área, fazer uma depilação, uma raspagem dos pelos, porque isso pode queimar a pele. A pele deve estar totalmente seca, porque afinal de contas o alvo é a água. Então, se a pele estiver molhada, a parte mais superficial é que vai absorver o laser, não vai deixar que ele penetre mais profundamente. Retirar qualquer produto
maquiagem, protetor solar na pele, para interromper os ácidos por pelo menos 3 dias antes do procedimento e cuidado com áreas de poucos anexos, também diminuir os parâmetros. Nas áreas de transição entre a área de tratamento e a área não tratada, pode-se usar ou modo dinâmico ou desfocar o laser para que haja uma transição mais gradual. Se tem lesões mais localizadas, por exemplo, cicatrizes de acne, pode-se fazer mais intensamente nessas lesões e menos intensamente no resto. Os fototipos a serem tratados, eu concordo que devem ser 1, 2 ou 3, o fototipo 4 já é um pouco mais complicado, aí é melhor tratar com microagulhamento e evitar superposição de disparos. Em relação à prevenção contra o herpes, é controverso e quem se fazer, se deve fazer em todos os pacientes ou só naqueles que têm história pessoal, é um pouco imprevisível. Às vezes o paciente que nunca teve herpes vai desenvolver, aquele que já teve não vai, é muito imprevisível. Às vezes aquele que você fez a prevenção desenvolve, mesmo que ele nunca teve. Então, eu faço o seguinte, nos pacientes que têm história pregressa de herpes, eu faço essa prevenção. 2 dias antes e até 8 dias depois do tratamento, ou com aciclovir 400 mg 3 vezes ao dia, ou com valaciclovir 4 comprimidos com intervalos de 12 horas, 2 doses. Dá 2 gramas a cada 12 horas. Anestesia e analgesia são muito importantes. Normalmente eu faço com um anestésico em creme, eu deixo meia hora, 30 minutos, associado a um analgésico sublingual, que no Brasil a gente tem a Citoragesic. Que esse gel de anestésico não pode ser usado em alguns casos, então deve-se perguntar em relação a doenças hepáticas, cardíacas, convulsões, e não deve ser aplicado onde a pele não estiver íntegra. Aqui a sequência de tratamento, então, com uma ponteira menor e mais profunda, se faz as fugas mais profundas, né? Depois, com uma ponteira intermediária, não são todos os aparelhos que têm essas ponteiras, mas com uma ponteira intermediária, se faz a área toda e aborda com o modo dinâmico para finalizar, para dar uma boa... um acabamento, vamos dizer assim. Depois do tratamento, eu imediatamente peço para usar filtros solares tintos, camada bastante grossa, até que a pele volte ao normal. Corticoides tópicos, tem que explicar ao paciente que edemacia muito, que ele deve dormir um pouco mais, com um decúbito um pouco mais elevado para diminuir o edema ocular. Pode-se dar corticoides orais em alguns casos, soluções calmantes e em pacientes com maior risco para hipercromia, os fototipos mais altos ou os que têm melasma, despigmentantes logo após a queda das crostas. Indicações. As estrias. As estrias devem ser tratadas incluindo as suas bordas, para que haja um melhor estímulo de colágeno e elas fechem. Ao contrário, os queloides devem ser tratados não incluindo as bordas, da parte interna das bordas. O rinofima pode ser tratado muito agressivamente, com mais de uma passada. Flacidez de pele é uma outra indicação, poros abertos, alterações de textura. Essa é uma indicação muito interessante, feridas crônicas em adultos e crianças. 1 ou 2 sessões ajudam muito no fechamento dessas feridas. Linfangioma circunscrito, o tratamento é transitório, mas ajuda na dor e na drenagem de líquidos. E essa melhora dura em torno de 6 meses, então em alguns casos até útil. Flacidez da pálpebra inferior. Flacidez da pálpebra inferior, rugas perioculares, foi feito um estudo que mostrou, resumindo, uma melhora em torno de 60% na textura, nas rugas, na flacidez dessa região. Poiquilodermia de Civat melhora tanto o componente vascular como a textura da pele. Nas discromias, nas doenças de depósito, tanto como no melasma e na elastose solar, essas doenças de depósito, como mucinoses, amiloidoses, elas podem